E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Faz tempo que eu não apareço por aqui, já tava passando a hora, né? Eu sempre recebo todo tipo de pergunta, das mais simples às mais cabulosas. E hoje eu trouxe uma pergunta de um inscrito e ele perguntou o seguinte: como adquirir mais vocabulário? E eu achei um tema assim excepcional para trazer aqui para o canal, porque isso pode ajudar, pode beneficiar muitas pessoas que estão nessa luta de preciso de mais vocabulário, preciso memorizar, preciso aprender, o que que eu faço? E as dicas que eu vou trazer aqui para vocês podem ser diferenças que vocês estão esperando, mas elas já foram comprovadas em alunos meus, em pessoas reais, então eu sei que funciona. Então, sem mais delongas, mas antes disso eu peço só que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e dê logo o like se você gostar do vídeo, pode ser no final também, não tem problema. Então, como adquirir mais vocabulário em mandarim? Vamos logo para o que interessa. Primeira dica: se concentre no que você já aprendeu e já sabe. Não adianta tentar abraçar o mundo, tentar aprender mais se você ainda não dominou aquele pouco que você tem. Muitas vezes a gente acha assim, eu preciso de 500 palavras, eu preciso de 1000 palavras para eu conseguir me comunicar. Mas de que adianta você já ter estudado 500 palavras, 1000 palavras, mas no final daquilo ter esquecido metade? Então, foque naquelas palavras que você já conhece. Você pode estar pensando assim, mas Karina, o vídeo era para dar dica de como aprender mais palavras. Mais importante do que aprender novas palavras é conseguir se comunicar. E às vezes você acha assim, já aprendi um número X de palavras, eu já tenho condições, já tenho obrigação de conseguir me comunicar. Mas não é bem assim, às vezes demanda tempo, demanda prática, você precisa praticar aquelas primeiras palavras. Se você não colocou nem em prática o que você já estudou, quem garante que você vai conseguir absorver novos conteúdos? Então vamos à segunda dica, que eu sei que vai ser mais um choque para algumas pessoas, mas a dica é: descanse. Não adianta querer memorizar mais e mais e mais a cada dia. Essa dica, na verdade, ela é uma extensão da primeira, mas por que eu digo descanse? Eu tive um aluno muito esforçado, que ele estudava comigo 7 dias na semana, isso mesmo, de segunda a segunda. Chegou um momento que ele não conseguia mais absorver nada. E ele falava: Karina, mas eu tô estudando tanto, eu estudo 4, 5 horas por dia, sem contar as horas que eu estudo com você. Não tô mais conseguindo absorver, não sei o que tá acontecendo. E eu falei pra ele: descanse. Descanse um dia, descanse 2 dias, que é isso que seu cérebro tá precisando. Só que ele duvidou. Até que um belo dia ele teve um imprevisto, não pôde fazer aula comigo. No dia seguinte, quando ele voltou para a aula, parecia outro aluno, já estava em outro patamar. Tudo isso porque ele deu um pouco de descanso para a mente dele e ela então conseguiu absorver tudo aquilo que ele já tinha estudado e ainda não tinha absorvido. É como se fosse temperar alguma coisa. Às vezes você quer pegar um pedaço de peixe, colocar dentro do molho, não adianta deixar lá 2 minutinhos e tirar. Ele tem que ficar lá fazendo o quê? Descansando lá dentro daquele molho, marinando, para então pegar sabor. E a nossa mente também precisa disso. Eu sei que essa comparação não fez tanto assim, não foi das melhores, mas eu acho que fez sentido para você. Importante descansar, deixar a mente descansar, para você conseguir absorver tudo aquilo que você estudou e tá tudo espalhado assim. Essas 2 dicas podem ainda não fazer sentido para você, mas a próxima vai fazer sentido, pelo menos espero, né? Você tem que viver a palavra. E o que é isso, viver a palavra? Você vai ter que colocar emoção, criar uma história, fazer alguma coisa, algum movimento enquanto você está aprendendo aquela palavra. Coloca post-it, cola post-it, segure os objetos na mão. Por exemplo, se eu estiver aprendendo a palavra fone de ouvido,耳机, às vezes eu ouço assim,耳机, tenho que memorizar 耳机. Só que se você pegar o seu 耳机 na mão e falar isso aqui é um 耳机 ou isso aqui é um 耳机, você está conectando a palavra 耳机 à imagem do fone de ouvido que você pegou, que você sentiu. E isso facilita muito para o cérebro armazenar, memorizar, aprender essas palavras. Outra técnica que eu uso também quando eu aprendo palavras, ela funciona mais para palavras mais curtas, é criar uma história. Pega uma lista de palavras, não importa o número, vai criando uma história que tenham palavras que o som lembra aquela palavra que você está precisando aprender. Então imagina que você está aprendendo a palavra chuchu, que é tio em chinês. Chuchu lembra muito o chuchu, né, do Brasil, que a gente come, aliás, no mundo inteiro. O chuchu. E aí você começa a
criar uma historinha. O tio gosta de comer chuchu, o meu tio gosta de comer chuchu, e aí você já vai associando chuchu, que é tio, aquela palavra chuchu que você já conhece em português. Então cria histórias assim e aí você não vai mais esquecer. Outra coisa que você pode fazer também é colar post-its, colar aquele papelzinho, escreve o nome do objeto, é parede, escreve em chinês, tian, parede, cola na parede. Janela, escreve lá, mas não adianta só deixar lá e pronto e fazer de conta que aquilo é uma decoração e passar direto por aquilo. É preciso você parar em frente à janela, à porta, à parede, dar uma olhada no caractere, fala aquela palavra. De vez em quando faz isso, nem que seja uma vez a cada 2, 3 dias, e aí você vai memorizando, vai aprendendo aquela palavra. Quando você menos imaginar, você já vai ter aprendido aquilo de forma quase que natural, assim, uma coisa do dia a dia que você vai fazendo e vai absorvendo. Eu conheci uma chinesa no Brasil e ela estava aprendendo português. E ela usou essa técnica dos post-its. Só que cada dia ela ia aumentando mais os post-its. De repente já estava na lâmpada, de repente já estava no chão, no piso, no banheiro, na porta. E um belo dia a faxineira dela chegou para reclamar que ela estava exigindo demais. Por que precisava limpar a lâmpada? Por que precisava limpar o ferro de passar roupa? Porque ela pensou que a chinesa estava colando um papelzinho para dizer assim, limpe a parede, limpe o chão. Mas não, ela estava só usando a técnica de post-it, colocar a palavra ali para ela passar pela palavra todos os dias, dar uma olhada e absorver. Vamos então à quarta dica, que é muito importante, eu demorei muito tempo para entender e descobrir isso. Cada um tem uma forma diferente de aprender. Por exemplo, para mim, eu preciso ver uma palavra. Se eu ver ela escrita, vai ser muito mais fácil de eu memorizar, porque a minha mente, ela tira uma foto daquilo que eu estou vendo, daquela palavra que eu estou lendo e vendo no pedaço de papel. Só que se eu ouvir, eu posso ouvir 10 vezes e não entra. Até que vai chegar um momento e eu vou ter que falar assim, já ouvi essa palavra 10 vezes, vou ter que escrever ela. Depois que eu escrever e eu olhar para ela, aí sim eu vou conseguir memorizar. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo. Você tem que entender, você tem que saber qual é a forma de aprendizado que funciona para você e a partir daí usar ela. E cada pessoa vai ser diferente. Às vezes, para alguns, basta você ouvir 3 vezes, não precisa nem ler, nem nada, que você já absorveu. Eu era assim quando criança, infelizmente, hoje em dia tá mais complicado. Mas o bom é que eu sei que eu tenho que ler a palavra. Mesmo que eu olhe para ela e saiba que a forma de eu pronunciar não é bem como tá escrito ali, só de eu ter olhado já ajuda. Então, se você estiver tendo um pouco de dificuldade, tenta técnicas diferentes, coloca num pedaço de papel para você ler, ou coloque para ouvir, ver o que faz mais sentido para você e com isso a gente já vai para a nossa última dica. Se você estiver muito travado, eu não consigo mais memorizar, não estou conseguindo nada disso, por que não tentar um número menor de palavras? Ao invés de tentar abraçar 20 palavras, 30 palavras de uma vez, comece com 3, 4, 5 palavras por dia. Foque naquelas 5. 5 palavras são poucas, então você não vai esquecer. Você pode estar ali tomando banho, lembra das 5, vai, forma uma frase, repete. Tá lavando a louça, forma uma frase, repete, fala de novo, fala de novo. É muito mais fácil se você fizer por partes. E aí, no final das contas, todas as partes vão estar prontas e é só você juntar tudo. Você vai ter muito vocabulário e você vai conseguir se comunicar com as pessoas aprendendo um pouquinho por dia e sem se cobrar demais, porque às vezes você tem aquela cobrança de eu tenho que aprender 20 ou 30 palavras hoje, tenho que memorizar. Memorizar para quê? Se já você vai esquecer porque você está fazendo aquilo por obrigação. Então, se você não estiver conseguindo, diminui a quantidade, diminui o volume, um pouquinho por dia, porque aí você vai dar conta. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que foi um vídeo curtinho, mas eu só queria passar essas dicas que são muito importantes para vocês e dá para você usar também no aprendizado de outras línguas. Então é isso, a gente se vê, até a próxima! 再见!